E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Israel Redite. Para quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, a introdução hoje vai ser bem rapidinha, tô sem ideias no momento, mas tenho que falar do vídeo, que o vídeo, a narração é totalmente fictícia, tá? Ele foi feito apenas para entretenimento de vocês, pra gente fugir daquela rotina sufocante que é a vida, né? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu eu sei qual história que eu vou postar, mas eu não lembro do enredo, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Galera, não se esqueçam de curtir o vídeo, não se esqueçam de ir pá. E pá é assim, você curte, depois de curtir, vai aparecer a opção ir pá. E é de graça, tá? 3 vezes na semana e já ajuda aqui bastante a sua ADM. Não se esqueçam também de comentar. Pode comentar qualquer coisinha da vida de vocês, do cotidiano, ou o que vocês acharam do vídeo, ou frase do vídeo que vocês gostaram, tá bom? Um beijo e até logo! Eu vou te trair. Aceite e eu te pago, ou nos divorciamos. Você decide. Meu marido me disse isso na nossa noite de núpcias. 7 anos juntos. Achei que ele estava brincando, mas não. Ele transformou nosso casamento em um negócio. Toda vez que ele ficava com alguém, jogava dinheiro em mim. Dinheiro pelas minhas lágrimas. Dinheiro pelos meus gritos. Dinheiro pelo meu silêncio. Quando ele escolheu a amante em vez do nosso bebê, mais dinheiro. Quando a amante dele enviou ao meu pai moribundo fotos explícitas deles na nossa cama, fotos que desencadearam um ataque cardíaco horas antes da cirurgia dele, ele mal olhou para mim. 100 milhões. É isso que vale o sofrimento do seu pai. Não é suficiente? Diga seu preço. Eu não respondi. Só fiquei sentada do lado de fora da sala por um dia e uma noite, esperando. Quando o médico saiu e disse que meu pai não sobreviveu, finalmente liguei de volta para ele. 10 bilhões. Eu não vendia mais minha dor. Eu estava vendendo o último pedaço do meu coração que ainda batia por ele. Ele queria comprar o sustento do nosso casamento? Tudo bem. Dessa vez, ele podia comprar sua saída. A linha ficou em silêncio por um segundo. Então ouvi os gemidos ofegantes de uma mulher, bem claros, bem ali ao fundo. Blake Morrison caminhou para um lugar mais tranquilo, e então veio aquela risada convencida dele. 1 bilhão? Você está maluca? Harper, eu fui bom demais com você. É por isso que você acha que pode fazer essa merda, né? Seu pai teve um maldito ataque cardíaco. E daí? Mesmo que ele realmente tenha morrido, ele não vale 1 bilhão de dólares. Seja realista. Não vale a pena? Mas para mim, nem 10 bilhões trariam meu pai de volta. E meu pai estava morto. Blake não me deixou dizer uma palavra. Eu apenas desliguei. Aquele tom de descagem agudo perfurou meu crânio, chegando até o coração. Virei, entrei no necrotério. Lá estava meu pai, deitado sob aquele lençol branco, completamente imóvel. O frio me atingiu como um caminhão. Me abaixei e envolvi meus braços em seu corpo gelado. Chega da sua voz calorosa e firme dizendo que tudo ficaria bem. Só o suspiro de pena do médico ecoando nos meus ouvidos. Se ele não tivesse tido aquele derrame por causa do choque, poderíamos tê-lo levado para a cirurgia. Ele teria resistido. Sinto muito. É só que aconteceu rápido demais. Sim, rápido demais. 3 dias atrás, eu estava encostada no ombro do meu pai, contando tudo para ele. Prometendo que assim que ele saísse do hospital, eu me divorciaria do Blake. Acabaria com isso de vez. Não imaginei que a próxima coisa que ouviria seria que meu pai tinha partido. Quando meu pai desmaiou, Blake ficou ali protegendo Sage, dizendo que ela não quis dizer aquilo. Meu pai simplesmente não aguentou o choque. Harper, para com o drama. Você só quer dinheiro, né? 100 milhões. Já chega? A voz fria de Blake continuava martelando na minha cabeça, rasgando meu coração ao meio. Segurei o corpo do meu pai, tremendo, e finalmente deixei as lágrimas virem. Elas caíram sobre sua mão, uma após a outra, molhando sua pele. Pai, me desculpe. Por favor, acorde. Eu não amo mais o Blake. Eu vou me divorciar dele. Vamos pra casa, tá? Só vem pra casa comigo. Chorei tanto que comecei a ter ânsia de vômito. O médico ficou preocupado que eu perdesse completamente o controle, então me receitou um sedativo. Quando acordei, me senti vazia, como se algo dentro de mim também tivesse morrido. Liguei para Blake de novo. Ele atendeu imediatamente, com a voz carregada de confiança. E daí? Pronta para definir seu preço ou não? 100 milhões. É isso. 100 milhões. Foi o preço para matar o coração que vinha batendo por Blake Morrison há 10 anos. Fechado. Blake conseguiu o que queria, e era possível ouvir a satisfação na voz dele. Praticamente sorria ao telefone. Pronto. É isso que eu gosto de ouvir. Continue sendo assim, e eu volto para casa toda noite. Se o Blake de 18 anos pudesse se ouvir agora, ele se daria uma surra. Naquela época, foi ele quem segurou minha mão, com o rosto todo vermelho, praticamente implorando para eu dar uma chance. Foi ele quem juntou 3 meses de gorjetas do seu emprego ruim de meio período, só para comprar aqueles anéis baratos combinando.
Vestiu sua única camisa bonita como se fosse um terno chique e me pediu em casamento ali mesmo. Naquela época, sentávamos no cheve surrado dele perto do lago, janelas abertas, a mão dele na minha. E ele me olhava sério e dizia que jurava por Deus que me amaria até o dia em que morresse. Acho que o vento daquela noite foi forte demais. Levou todas aquelas promessas embora. Agora só resta essa bagunça de pedaços quebrados. Cansei de lutar. Cansei de querer qualquer coisa dele. Depois da cremação, segurei as cinzas do meu pai e chorei minha última lágrima. Pai, vamos para casa. E nunca mais vamos voltar. Quando voltei para casa, levei a urna para o andar de cima e comecei a arrumar as malas. Sadie saiu do quarto principal com aquela camisola minúscula, as alças caindo dos ombros, parecendo satisfeita e convencida, encostada no batente da porta. Se fosse antes, eu teria perdido a cabeça. Mas agora, meu pai morreu. Meu coração também morreu. Tudo que resta é essa casca dormente e vazia. Quando Sadie viu que eu não estava reagindo, fez questão de mostrar as marcas vermelhas pelo pescoço e pela clavícula. Blake me disse que vocês mandaram fazer essa cama sob medida. Eu comentei sobre isso ontem à noite e adivinha? Ele me deixou experimentar. Não vou mentir, é incrível. Tão grande, tão macia. Sim, Blake mandou fazer sob medida, mas desde nossa noite de núpcias, quando ele me contou que estava traindo e eu me recusei a aceitar, essa cama só viu gritos e lágrimas. Eu nem olhei para ela. Apenas disse, fria. Saia. O rosto de Sadie ficou tenso por um segundo, então ela riu. Não entendo do que você se orgulha tanto. Blake claramente não liga mais para você, mas você continua se agarrando a ele como uma desesperada. É patético. Se eu fosse você, me jogaria de uma ponte. Pelo menos assim Blake pensaria em você por 5 segundos. E o seu pai? A filha dele está aqui sendo humilhada e ele não fez nada. Não é à toa que ele... Minha cabeça se ergueu de repente, os olhos ardendo. O que você acabou de dizer? Sadie sorriu de lado. Eu disse que seu pai estava... Não deixei que terminasse. Minha mão acertou o rosto dela com tanta força que sua cabeça virou para o lado. Sadie segurou o rosto e avançou contra mim, agarrou minha gola e me jogou contra a parede. Tudo girou. Segurei a urna com toda a força. Não soltei. Sadie percebeu e tentou arrancá-la das minhas mãos, as unhas cravando nos meus braços. Foi quando Blake saiu do banheiro. Ele franziu a testa e nos separou. Sadie mudou na mesma hora, apontando para o rosto marcado e chorando. Blake, ela me bateu. E tentou esmagar minha cabeça com aquela caixa estranha. O rosto de Blake escureceu, como se nem tivesse notado o sangue no meu rosto e no meu pescoço, onde Sadie tinha me arranhado. Harper. Peça desculpas. Eu tremia de dor, tentando não chorar. Nem pensar. Blake levantou a mão, como se fosse me dar um tapa. Levantei o queixo. Aposto que você não faria isso. Ele não fez. Mas a mão dele foi direto para a urna, arrancando-a dos meus braços. Então ele a levantou bem alto e a arremessou no chão. Eu me joguei para frente para pegá-la, mas fui lenta demais. O estrondo ecoou pela sala, e abriu um buraco no meu coração. Rastejei até o local onde tudo estava quebrado. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia me mover. Os últimos momentos do meu pai continuavam passando pela minha cabeça. Harper, deixa o Blake. Eu só quero que você seja feliz. Então, o que diabos 3 anos suportando tudo isso me trouxeram? Só mais uma faca no peito. Só isso. Meus olhos ardiam, vermelhos, mas nenhuma lágrima saía. Eu estava completamente seca. Tudo que eu conseguia fazer era juntar os pedaços da urna, tentando com todas as minhas forças remontá-la. Então Blake levantou o pé e esmagou tudo, misturando os cacos às cinzas do meu pai. Eu perdi o controle. Comecei a bater na perna dele com os punhos. Sai daí! Vai logo! Vocês dois! Saiam! Blake não cedeu. Só ficou ali, olhando para mim e rindo. É só uma caixa idiota, e você está surtando desse jeito. Olha para você. Está agindo como uma louca. Sadie se agarrava ao braço dele, fazendo-se de ofendida. Blake, ela me bateu. Uma caixa quebrada não é nada perto disso, não acha? Blake olhou para ela, com a voz suave. O que você quer fazer a respeito? Dá um tapa nela. 10 vezes. Assim fica justo. Blake sorriu de lado, e então sua voz ficou fria ao me encarar. Harper. Você ouviu. A Sadie quer revidar. Levantei a cabeça de repente, os olhos vermelhos fixos nele. Ele fez uma pausa por um segundo, depois sorriu. Ah, você está chorando agora? Por causa disso? Nem lembro da última vez que você chorou. Foi então que senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Blake se abaixou na minha frente e limpou minha bochecha com o polegar. O toque era suave. A voz, desprezível. Certo, diga logo. Quanto custa isso? Eu ri. Não consegui evitar. Um preço. Sempre um maldito preço. Para Blake, tudo em mim podia ser comprado. Minha dor, minhas lágrimas, meu amor. Tudo tinha um valor. 4 anos atrás, na nossa noite de núpcias, eu não consegui suportar aquilo. Gritei, chorei, implorei. Blake ignorou tudo. Foi ficar com outra e me deixou sozinha na nossa cama. De manhã, fotos deles estavam por toda parte. Eu virei piada na cidade inteira, a esposa traída antes mesmo da lua de mel começar. Fiquei olhando aquelas fotos até o sol nascer. Quando Blake finalmente ligou, sua voz era tão convencida quanto agora.
E então? Vai ouvir agora ou não? Harper, eu estou te dando tudo. Dinheiro, status, tudo. E você ainda é gananciosa, querendo me ter só para você para sempre. Eu nunca consegui entender. Foi ele quem me prometeu tudo primeiro. Então, como eu me tornei a gananciosa? Eu lutei contra ele. Me recusava a soltar. Toda vez que eu me machucava, ele jogava dinheiro em mim. Comprava minha dor. Comprava meu silêncio. Dessa vez ele podia comprar o fim da gente. Olhei para Blake e disse de novo: 1 bilhão. Blake caiu na risada. Harper, você está louca? 1 bilhão por isso? O que é? Tem um corpo aí dentro? Apertei os pedaços quebrados com tanta força que eles cortaram minha mão. O sangue escorreu pelos meus dedos. Sage riu, com desprezo. Desculpa, Ney amor, mas o Blake não tem mais dinheiro. Pelo menos não para você. Ele acabou de gastar 1 bilhão em 10 relógios personalizados para mim, da Europa. 100 milhões cada. Então sim, esse dinheiro já era. Algo dentro de mim se quebrou. Israel Reddit. Peguei um pedaço afiado da urna e avancei contra o rosto de Sage. Mas fui lenta demais. Blake me empurrou com força. Bati no corrimão e minha cabeça se abriu. O sangue escorreu pelo meu rosto. Blake nem olhou para mim. Apenas examinou Sage, certificando-se de que ela estava bem. Sage segurou a própria barriga com cuidado. Amor, calma. Ficar nervoso não faz bem para o bebê. Fiquei completamente imóvel. Meus olhos se fixaram na barriga dela. O rosto de Sage se contorceu em um falso pânico, os olhos arregalados. Blake, meu Deus, ela sabe! Ela sabe do bebê. Olha para ela. Está fora de controle. E se ela vier atrás de mim? Atrás de nós? Blake se virou para mim, como se eu fosse uma estranha. Harper. Última chance. Quanto você quer? Todas as emoções que eu vinha segurando desabaram de uma vez, me rasgando por dentro. 1 bilhão. 100 milhões. Eu não queria mais nada disso. Eu só queria desaparecer da vida de Blake Morrison, para sempre. Eu não disse nada. Isso só fez Blake acreditar ainda mais em Sage. Ele estava convencido de que eu machucaria o filho deles. Sua voz ficou fria. 3 dias, Harper. É só isso que você tem. É melhor que seja bom. E... Ei, seu velho ainda está naquele hospital. Talvez seja melhor pensar nisso, mas as cinzas do meu pai estavam literalmente sob os pés dele. Eu ri tanto que as lágrimas voltaram a cair. Apenas observei enquanto Blake conduzia Sage para fora de casa, protegendo-a como se fosse feita de vidro. A casa parecia enorme e vazia. Só restava eu. Nem me dei ao trabalho de cuidar do corte na cabeça. Apenas me ajoelhei e comecei a juntar as cinzas do meu pai em um pote, com os olhos mortos e vazios. Depois de pegar meus documentos e cartões bancários, tirei o anel que usava há 5 anos. No segundo em que coloquei o anel sobre a mesa, ouvi a voz de Blake no dia em que me pediu em casamento. Harper, só me dá uma chance. Quero cuidar de você para sempre. Acontece que para sempre não significa nada. Peguei uma bolsa e saí pela porta. Mas 2 seguranças apareceram do nada e me arrastaram para dentro de um carro. Eles me levaram direto para um hospital psiquiátrico. Lutei com todas as minhas forças, mas os guardas nem piscaram. O chefe disse 3 dias. É só isso que você tem. Não se mexe? Então vai ficar aí para sempre. A porta bateu atrás de mim. Eu bati nela, gritando até não aguentar mais. Até minha voz falhar. Até meus punhos ficarem machucados e ensanguentados. Os guardas nunca abriram. Fiquei lá por 3 dias e 3 noites. Pareciam 3 vidas. As únicas pessoas que eu via eram médicos. Toda vez que eu começava a perder o controle, gritando e chorando, eles me seguravam e me enchiam de medicamentos. Quando saíam, a sala ficava em silêncio absoluto. Exceto pelo homem no quarto ao lado, balbuciando e se lamentando sem parar. A voz dele se infiltrava na minha cabeça, corroendo qualquer sanidade que ainda me restava. Eu realmente estava enlouquecendo. Comecei a ver coisas. Vi meu pai, me olhando com o coração partido. Harper, minha filha, o que fizeram com você? Depois vi o Blake jovem também. Ele estava sentado na beirada da minha cama, passando os dedos pelo meu cabelo com suavidade. Assim que você melhorar, vamos para aqueles campos de girassóis. Você queria ir há tanto tempo. Na 4ª manhã, o efeito do que quer que estivessem me dando finalmente passou. Abri os olhos, tudo embaçado e girando, e lá estavam eles, girassóis no criado mudo. Por um segundo, pensei que o Blake, de 18 anos, tivesse voltado para me buscar. Então eu o vi, o verdadeiro Blake, parado ali, como um estranho. E então, pronta para conversar, sentei devagar, com o rosto vazio. Sim. Blake assentiu, satisfeito. Então, quanto vai me custar para você aceitar esse bebê? Olha, quando a criança nascer, eu ainda vou voltar para casa toda noite. Nada vai mudar. $1. Não deixei que terminasse. Minha voz saiu sem emoção. Blake ficou completamente imóvel, como se não tivesse entendido. Então seu rosto se contorceu. Harper, você está brincando comigo? $1? Sério? $1. Estendi a mão, impassível. Me dê $1 e eu nunca mais vou falar sobre quem você engravidou. O maxilar de Blake se contraiu. Ele me encarou como se eu tivesse perdido a cabeça. Depois pegou a carteira, tirou uma nota de 100 e jogou na minha cara. Tudo bem, mas não ouse voltar atrás. Ele chutou a cadeira, chamou os guardas e saiu furioso. Peguei minha mochila e conferi se tudo ainda estava dentro. Depois saí daquele hospital.
No segundo em que atravessei os portões, joguei a nota de $100 para o alto. E não olhei para trás. O assistente de Blake disse que eu tinha saído do hospital. O primeiro pensamento dele foi que eu tinha voltado para casa. Mas quando chegou lá, eu não estava esperando, como sempre fazia. Não havia comida na mesa. Não havia nada. Ele começou a entrar em pânico e ligou para o assistente. Você disse que Harper saiu. Onde diabos ela está? Sr. Morrison, eu nunca disse que ela foi para casa. Então onde ela está? O pai dela ainda está no hospital. O assistente ficou em silêncio por um segundo. Quando falou novamente, sua voz tremia. Sr. Morrison, o pai de Harper morreu. 4 dias atrás. Você realmente não sabia? Blake sentiu como se o chão desmoronasse sob seus pés. Por que ninguém me contou? Sua voz falhou. A assistente parecia perdida. Eu tentei ligar. Você estava com a Sage. Você disse para eu não te incomodar, então eu parei. Blake finalmente se lembrou. Ele estava com Sage naquele dia. Quando a assistente ligava repetidamente, ele achava que era apenas mais uma cena minha no hospital. Então continuou ignorando as chamadas. Ele não sabia que estava ignorando o último fio entre nós. Pensou na urna que havia quebrado. Em como eu estava diferente nos últimos dias. Em como eu só pedi $1. O coração de Blake disparou. Ele segurou a cabeça e se agachou. Mas então tentou se convencer de que eu só estava fazendo drama. Todo mundo sabia que eu o amava mais do que a mim mesma. Anos atrás, quando Blake estava afundado em dívidas da startup, agiotas apareceram e colocaram uma faca no meu pescoço. Mesmo assim, eu não revelei onde ele estava. Nem uma vez. Então não havia como eu realmente deixá-lo agora. Sim. A Harper só está com raiva. Ela não foi embora de verdade. Blake murmurou para si mesmo, levantando-se e recuperando aquele ar convencido. Nesse momento, o celular dele tocou. Ele achou que era eu. Atendeu rápido, a voz cheia de urgência. Harper, quando você volta? Eu vou te buscar. Mas não era eu. Era Sage, chorosa e carente. Blake, quando você chega? Estou com medo. E se a Harper vier atrás de mim? Vem me proteger. O rosto de Blake congelou. Sua mão caiu lentamente. Foi aí que ele percebeu o tamanho do estrago. Ele realmente acreditou que eu machucaria Sage, que machucaria o bebê deles. Eu já estava desmoronando, e mesmo assim ele destruiu as cinzas do meu pai por causa dela. Que patético. Que ridículo. Desde que me recusei a me divorciar e decidi lutar até o fim, Blake agia como se sempre tivesse uma saída. Pisoteou todo o meu amor. Desfilava com amantes. Me transformou em motivo de piada. Me viu desmoronar e nunca parou. E ainda assim, acreditava que eu nunca iria embora. Que mesmo se tudo fosse destruído, eu continuaria ali. Mas agora eu tinha ido. E ele ainda não queria acreditar. Do outro lado da linha, Sage continuava chorando. Blake, por favor, vem. Estou com muito medo. Blake se recompôs, e a voz voltou a ser suave. Já estou indo. Ele falava sério. Entrou no carro e dirigiu até a casa que tinha comprado para Sage. No instante em que abriu a porta, ela se jogou nos braços dele, como um pássaro voltando ao ninho. Normalmente, aquilo o fazia se sentir leve, livre, feliz. Mas dessa vez, ele se sentia perdido. Como se não soubesse o que fazer com as próprias mãos. Então ele pensou em mim. Quanto tempo fazia desde a última vez que nos abraçamos? A última foi quando perdi nosso bebê. Israel Reddit. Naquele dia, Blake me abraçou. Pressionou os lábios na minha testa, com uma voz tão suave que parecia a de antes. Está tudo bem, Harper. Um dia eu te dou outro bebê. Eu o odiava. Mas também precisava dele. Chorei tanto em seus braços que mal conseguia respirar. Então eu vi um chupão no pescoço dele. E encontrei a calcinha de outra mulher na bolsa dele. Consegui imaginar tudo. Enquanto eu estava no hospital, perdendo nosso filho, gritando de dor, Blake estava com outra pessoa. Disse que iria direto para o hospital, mas na verdade, guardou aquela peça no bolso e prometeu para a amante que voltaria logo. Só de lembrar disso me dava nojo. Naquele dia, destruí o quarto do hospital. Quebrei tudo que consegui. Eu queria rasgar o peito de Blake e arrancar o coração dele, só para ver se ainda era humano. Blake apenas ficou ali, no meio do caos, calmo como sempre. Harper, pode surtar o quanto quiser. Não vai mudar nada. Eu disse isso na nossa noite de núpcias. Você não gostou? Então se divorcie de mim. As próprias palavras cruéis de Blake naquela época voltaram com força, atingindo-o como um trem. Só que dessa vez, quem estava sendo destruído por elas era ele. Foi então que finalmente entendeu. Não nos abraçávamos há mais de um ano. Meu amor por ele tinha se enfraquecido tanto que eu já não conseguia me forçar a tocá-lo. Blake sentiu como se toda a sua força tivesse ido embora. Sage achou que ele não estava bem, então o ajudou a se sentar no sofá e começou a massagear suas têmporas com o que chamou de sua técnica secreta de família. Quando os dedos quentes e macios tocaram sua pele, Blake pensou em mim de novo. Quando ele estava começando o negócio, sofria com dores de cabeça terríveis por causa do estresse. Eu massageava suas têmporas assim, tentando fazê-lo se sentir melhor. Blake nunca foi bom em ficar parado. Ele sempre acabava me puxando para o colo enquanto eu tentava ajudá-lo. Pensando nisso agora, mesmo estando quebrados naquela época, sendo maltratados pelos clientes todos os dias, nos humilhando apenas para pagar as contas, provavelmente foram os momentos mais felizes. Eu só tinha ele. Ele só tinha a mim. Parecia que nada no mundo poderia nos separar. Acho que o tempo é o verdadeiro assassino.
Sempre encontra um jeito de transformar um coração em chamas em um monte de cinzas frias. Blake balançou a cabeça com força, tentando afastar aquelas memórias. Como se isso pudesse impedir a culpa e o arrependimento de subirem pelo seu peito. Ele repetiu para si mesmo que voltaria. E que, mesmo que eu quisesse o divórcio, ele não lutaria. Não tentaria me impedir. Ele decidiu, na nossa noite de núpcias, que seria o tipo de pessoa que nunca olha para trás, que nunca fica preso a alguém. Mas meu rosto continuava aparecendo na mente dele. Quando Sage preparou um banho para ele, pensou em mim. Quando Sage se aconchegou em seus braços conversando, pensou em mim. Mesmo quando Sage adormeceu ao seu lado, ele ainda pensava em mim. Antes eu estava sempre ali, perto o suficiente para tocar. Ele nunca pensava em mim naquela época. Como se eu não importasse. Agora eu tinha ido embora. E de repente, o mundo parecia vazio e, ao mesmo tempo, cheio demais. Como se eu estivesse em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Blake tentou forçar o sono para parar de pensar. Mas, nos sonhos, eu aparecia ainda mais. Todas as memórias que tivemos juntos se repetiam sem parar. Aos poucos, como pequenas agulhas perfurando seu coração. Não o suficiente para matá-lo, apenas o bastante para fazê-lo sofrer. Ele viu o Blake de 18 anos. Aquele que costumava me seguir como um filhote, não importava quantas vezes eu tentasse afastá-lo. Viu aquele garoto parado sob uma árvore, encarando o Blake atual com raiva nos olhos. Blake, por que você está fazendo isso com a Harper? Eu a amava tanto. Teria morrido antes de deixar qualquer coisa acontecer com ela. Por que você está tratando ela assim? Blake cambaleou para trás, perdeu o equilíbrio. E então acordou, encharcado de suor, ofegante. Sage também estava acordada, com os olhos cheios de lágrimas. Israel Reddit. Blake sentiu uma onda de irritação e repulsa. Ele não queria confortá-la, apenas virou de lado e tentou voltar a dormir. Atrás dele, a voz de Sage saiu magoada e acusadora. Blake, você estava falando dormindo. Nenhuma resposta. Mas o que ela disse em seguida caiu como um peso. Você estava dizendo o nome da Harper, pedindo para ela não ir embora. Eu estou aqui do seu lado e você chama o nome de outra pessoa. Como isso é justo? Blake se virou e olhou para ela como se tivesse visto um fantasma. Eu realmente disse o nome da Harper? Sage assentiu, com lágrimas nos olhos. Sim. Blake tentou sorrir, mas falhou. Impossível. Você deve ter ouvido errado. Disse isso mais para si mesmo do que para ela. Virou de costas e fingiu que nada tinha acontecido. Sage percebeu que ele estava de mau humor e não queria lidar com ela. Então apenas se deitou novamente. O quarto ficou em silêncio. De repente, a cama se moveu. Sage abriu os olhos a tempo de ver Blake saindo correndo do quarto sem nem olhar para trás. Ela saiu atrás dele, ainda descalça, chamando seu nome. Mas Blake agia como se não pudesse ouvir. Não desacelerou. Não parou. Simplesmente desapareceu na noite. E deixou Sage para trás, sozinha. Blake chegou à garagem e começou a dirigir pela cidade às 3 da manhã, completamente perdido. Ele não sabia para onde estava indo. Só sabia que precisava encontrar alguém. Alguém que pudesse preencher aquela sensação estranha e vazia que o consumia. Esse alguém era eu. Sem perceber, acabou parando na cafeteria que eu costumava frequentar. A porta estava trancada. Claro que eu não estava lá. Então dirigiu até a casa de um velho amigo meu. Anos atrás, nós brigamos porque eu me recusei a deixar Blake. Já era madrugada, e meu amigo ficou furioso quando Blake bateu a porta. Mas quando soube que eu tinha desaparecido, ele riu e até bateu palmas. Graças a Deus. A Harper finalmente acordou e largou você. Sr. Morrison, mesmo que ela estivesse aqui, eu não diria. Não vou deixar ela voltar para essa vida tóxica, entendeu? Agora vá embora. Você está sujando a minha porta. Blake foi de um lugar a outro, procurando por toda parte. Não conseguiu me encontrar. Por fim, sentou no carro, completamente destruído. Pegou o celular e ligou para a assistente. Faça o que for preciso. Encontre a Harper. Diga a ela que, se não voltar, eu acabo com ela. Nós dois vamos nos destruir. Eu não me importo mais. Nos destruir. Que piada. Nunca imaginei que alguém tão arrogante, alguém que nunca olhava para trás, aprenderia algo assim. Mas, desde o momento em que meu pai morreu, meu amor por Blake morreu junto. Minha vida agora é boa. Abri uma livraria em uma pequena cidade ao norte. Enterrei meu pai em casa, ao pé da montanha. Vou lá uma vez por mês, visitar seu túmulo e conversar com ele. Digo que estou bem. Que ele não precisa mais se preocupar comigo. Não respondi às mensagens da assistente. Apenas bloqueei. Segui vivendo minha vida. Achei que Blake estava apenas passando por uma fase, que ele superaria a minha ausência. O tempo passaria, e ele seguiria em frente. Afinal, nunca faltaram mulheres na vida dele. Sage ainda estava grávida do filho dele. Não fazia sentido ele abrir mão de tudo por mim, mas eu subestimei o quanto ele podia se tornar obcecado. 3 dias depois, à tarde, alguém entrou na minha loja. A porta de vidro se abriu, trazendo consigo uma presença desesperada e desordenada. Olhei para cima e congelei. Blake estava ali. Ele parecia completamente diferente. Sempre foi impecável. Cabelo perfeito, roupas alinhadas, postura confiante. Mas agora a jaqueta estava amassada, o cabelo bagunçado. Os olhos vermelhos com olheiras profundas, como se não dormisse há dias. Ele varreu a loja com o olhar, até parar em mim. Havia algo indecifrável ali. Harper. A voz saiu rouca, levemente trêmula. Coloquei o espanador de lado e mantive o rosto neutro. Posso ajudar, Sr. Morrison?
Enfatizei o sobrenome, criando a maior distância possível entre nós. Ele claramente não gostou. As sobrancelhas se franziram. Deu um passo na minha direção. Eu recuei imediatamente, saindo do alcance dele. A mão de Blake parou no ar. Os olhos dele se tornaram ainda mais confusos. Havia mágoa, irritação e algo mais misturado. Volte comigo. O mesmo tom autoritário de sempre, como se eu não tivesse escolha. Balancei a cabeça. Eu não vou voltar. Eu gosto daqui. Gosto da minha vida agora. Blake me encarou como se eu tivesse enlouquecido. Riu, um som feio e amargo. Você gosta daqui? Harper, você está tocando uma livraria minúscula, trabalhando duro por quase nada. Você chama isso de uma boa vida? Você esqueceu o que tinha? Roupas de grife, jantares caros, tudo o que quisesse. Isso não era melhor? Não senti nada. Senhor. Morrison, as pessoas querem coisas diferentes. Você acha que dinheiro e luxo significam felicidade? Eu acho que uma vida simples e tranquila é o que me faz feliz. Nós não somos mais iguais. O rosto de Blake escureceu. Os olhos ficaram frios. Não somos iguais? Harper, você concordou em se casar comigo. Eu te disse desde o começo que não seria exclusivo, e você ficou mesmo assim. Então, do que está reclamando? Toda essa dor? A culpa é sua. O mesmo tom arrogante de sempre. Como se tudo fosse culpa minha. Olhei para ele e quase ri. Depois de todos esses anos, ele nunca olhou para si mesmo. Para ele, todo o meu sofrimento, todas as minhas crises, existiam porque eu era gananciosa. Porque eu quis. Se era assim que ele via, qual era o sentido de continuar falando? Nada do que eu dissesse importaria. Virei-me, fui até a porta e a abri. Sr. Morrison, saia. Tenho trabalho a fazer. Blake avançou e parou bem na minha frente. Harper, você vai comigo. Fim da história. O tom dele ficou gelado. Ignorei e empurrei a porta de vidro para fechar. O som cortou o ar, interrompendo aquela presença sufocante. Do lado de fora, Blake começou a bater no vidro com força. Eu não me virei. Apenas voltei a organizar as estantes. A porta tremia como se fosse quebrar a qualquer momento. A voz dele veio alta e furiosa. Harper, abre a porta! Você realmente acha que pode se esconder? Escuta, se você não sair, eu destruo tudo aqui. Não reagi. Continuei separando os livros, cabeça baixa. Blake sempre cumpria o que dizia. E sim, ele destruiria minha loja. Mas eu não ia ceder. Aquela livraria era tudo para mim agora. Meu refúgio. Minha forma de escapar do passado. Eu não podia deixar que ele me arrastasse de volta. Alguns minutos depois, ouvi um barulho alto do lado de fora. Um motor pesado. Meu estômago afundou. Fui até a janela e espreitei pela cortina. Blake estava na calçada. Ao lado dele, um caminhão velho. Vários homens grandes, vestidos de preto, estavam atrás dele. Não pareciam nada amigáveis. Algumas pessoas já começavam a se juntar, apontando e cochichando sobre a loja. Blake levantou o olhar e me encontrou. Israel Reddit. Sorriu de lado, frio, e fez um gesto com a cabeça. Os homens começaram a avançar em direção à porta. Respirei fundo e saí. Blake. Minha voz saiu firme, sem medo. Ele dispensou os homens com um gesto e me encarou. Havia algo quase insano no olhar. Então? Vai voltar comigo ou não? Balancei a cabeça. Nem pensar. Nunca. Quer destruir minha loja? Tudo bem, faça isso. Mas cuidado. Aqui existem leis. Se quebrar alguma coisa, você paga. E mesmo que destrua tudo, eu reconstruo. Você nunca mais vai me prender em uma gaiola. Blake não esperava por aquilo. Ficou parado, o rosto cada vez mais fechado. Harper, que diabos você quer? Eu fiz tudo isso, e você ainda insiste? Olhei direto nos olhos dele. Insistir? Voltar pra quê? Aquela casa cheia de mentiras e traições? Blake, eu cansei. Não vou voltar. Ficamos ali, presos naquele silêncio tenso. No fim, ele não mandou ninguém quebrar nada. Apenas me encarou por um longo tempo. Então entrou no carro e foi embora. Achei que era o fim, mas eu estava errada. Blake era muito mais teimoso do que eu imaginava. A partir daquele dia, ele apareceu na minha livraria todos os dias. Não gritava, não fazia escândalo, só ficava ali fora. Ou sentado na calçada do outro lado da rua, olhando para a loja. Chuva, sol, frio ou calor, não importava. Ele não faltava um dia. Às vezes eu chegava cedo e o via encolhido nos degraus, dormindo, com o cansaço estampado no rosto. Às vezes chovia forte, e ele nem tentava se abrigar. Ficava ali, completamente encharcado. Os vizinhos e clientes começaram a comentar. Alguns diziam que era meu ex-marido tentando voltar. Outros diziam que era um louco me perseguindo. Eu já estava cansada daquilo. Numa tarde, saí e parei na frente dele, que estava sentado nos degraus. Blake, o que você quer? Ele levantou o olhar, cheio de uma esperança desesperada. Quero que você volte comigo. Nem pensar, respondi sem hesitar. Então eu vou esperar aqui até você entender. Ele também não hesitou. Soltei uma risada amarga. Blake, não me diga que você está apaixonado por mim agora. O corpo dele ficou rígido. Ele desviou o olhar. Não confirmou. Não negou. Apenas ficou em silêncio. Dias viraram semanas. E ele continuava aparecendo. Até que Sage o encontrou.
Ela estava bem arrumada, mas a raiva era evidente nos olhos. Assim que o viu, correu até ele e segurou seu braço. Blake, você não pode fazer isso comigo. Eu estou grávida do seu filho. Eu não me importo com mais nada. Só você, eu e esse bebê. Por favor. Blake franziu a testa e puxou o braço. Por que você está aqui? Vim te buscar, te levar de volta. Sage começou a chorar. Blake, por favor. Eu não consigo fazer isso sozinha. Fiquei na porta, observando tudo como se fosse uma cena distante. Blake era veneno. Não importava quem estivesse ao lado dele. A voz dele ficou fria. Sage, eu já disse. Acabou. E se livre do bebê. Para de me seguir. Sage ficou em choque. Do que você está falando? Como você pode ser tão cruel? Esse é seu filho. Não é da Harper. Eu não quero. Ele disse isso olhando para mim, como se esperasse alguma reação. Mas eu não reagi. Fiquei ali, sem expressão. Como se nada daquilo tivesse mais a ver comigo. Foi aí que Blake entendeu. Eu realmente não o amava mais. Não importava o que ele fizesse, o quanto se humilhasse. Ele nunca teria meu coração de volta. A esperança sumiu do rosto dele. Só restou um vazio pesado. Depois de um longo silêncio, ele riu. Frio. Entendi. Muito bem, Harper. Você acha que vai ser feliz assim? Vai se arrepender. Pode esperar. Ele soltou o braço de Sage e foi embora. Não olhou para trás. Sage ficou parada por um momento. Depois correu atrás dele. Algum tempo depois, recebi uma carta do advogado de Blake. Ele aceitou o divórcio. Os papéis foram resolvidos rapidamente. No dia da assinatura, ele me olhou, a voz carregada de algo indefinido. Harper, mais uma vez, você vai se arrepender disso. Peguei a caneta e assinei sem hesitar. Não vou me arrepender. Blake, nunca mais apareça perto de mim. Você traz azar. Deixei a caneta sobre a mesa, me virei e saí, sem olhar para trás. Depois disso, continuei com minha livraria, vivendo uma vida tranquila. E não me arrependi. Blake se arrependeu. Após o divórcio, ele e Sage se separaram de vez. Ele começou a beber todas as noites. O negócio desmoronou. Com o tempo, sofreu um acidente de carro e ficou com a parte inferior do corpo paralisada. E Sage, ainda tentando voltar para ele, também sofreu um acidente. Não sobreviveu. Certa vez voltei à minha cidade para visitar o túmulo do meu pai. No caminho de volta, vi uma pessoa em uma cadeira de rodas. A silhueta parecia familiar. Parei por um instante tentando ver melhor. Mas, quando me aproximei, a pessoa já tinha desaparecido na esquina. Fiquei ali por um momento. Depois apenas balancei a cabeça e segui em frente. Talvez tenha sido só impressão. Ou talvez fosse mesmo Blake. Mas isso já não importava. Nossa história tinha terminado há muito tempo. Fim, que Deus te abençoe.